A paz de Deus, mais do que vencedores. Eu sou o evangelista Carlos Araújo e nós estamos dando prosseguimento aqui ao nosso curso de teologia online. As Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Santa Palavra é algo extraordinário, é notável na vida de quem usa dela para conhecer mais de Deus, buscar direcionamentos, buscar correção, buscar perspectivas melhores. Com certeza, como diz o Salmo 1, a pessoa que se coloca à exposição na palavra de Deus, que medita nela de dia e de noite, essa pessoa é como uma árvore bem plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto faz prospera. E é nesse empreendimento que Deus colocou no meu coração, está desenvolvendo esse curso para que você possa, junto comigo também, desenvolver, se tornar uma pessoa mais sábia, mais cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos dar prosseguimento aqui. Vamos falar hoje a aula número 1 dos livros proféticos. Aula número 1, livros proféticos. A nossa apostila está a partir da página 2 ali. Os livros proféticos, fala profético, lembra de profeta, e os profetas, hoje em dia, nós temos um ressurgimento, uma ressurreição profética, vamos dizer assim, e essa ressurreição profética, esse ressurgimento profético, ele vem acompanhado tanto por coisas incríveis da expressão da parte de Deus, daquilo que homens e mulheres são usados para fazer e falar, como também coisas que muitas vezes são bizarras. Pessoas que falam em nome de Deus, sem Deus ter dito nada a elas, sem dúvida alguma. E entender então os livros proféticos vai nos ajudar também a ter uma mente cristã mais sadia para analisar recados, mensagens e tudo isso que anda circulando por aí. Os livros proféticos, eles têm dois grupos, que são os profetas maiores e os profetas menores. Nossa, cara, os profetas maiores e menores, já sei, os profetas maiores são os profetas com mais de 1,80 m e os menores são do seu tamanho. Não, calma aí. Profetas maiores são aqueles... Na verdade, a terminologia ela vai surgir apenas e para descrever a questão de quantitativa do livro. Livros que foram escritos com mais capítulos ou mais volumosos e livros menores que foram escritos com menos capítulos, menos volumosos. Ok? Profeta, a expressão profeta vem de Nabi, que significa chamar, anunciar, ou seja, aquele que é chamado ou que anuncia. Isso que quer dizer profeta. É uma pessoa que vai anunciar. Tanto que o ministério profético, ele vai entender que o profeta ele traz de Deus para o povo. O sacerdote, nós costumamos explicar que ele, de forma simples, que ele pega do povo e leva para Deus, e oferece para Deus, e sacrifica para Deus. No caso do profeta, não. Ele já vai trazer de Deus aquilo que Deus ele tem para revelar para o seu povo. A coragem de questionar a situação presente é uma das características muito comuns em profetas, Então, questionar o que é presente, vislumbrar um futuro diferente para o seu povo. O profeta ele tem muito essa característica de não... um profeta, uma pessoa que tem um dom profético, um ministério profético, ela não se conforma com aquilo que está errado e da forma que está. Ela tem um senso de justiça muito grande, porque esse senso de justiça foi dado por Deus, e ela quer, de toda forma, segundo a vontade de Deus, buscar aquilo que Deus ele expressa para transformar a vida de outras pessoas. Então o profeta, ele é sem dúvida alguém que intervém na realidade e não permitindo, não aceitando, movido por Deus, claro, a realidade como ela está, mas buscando uma transformação, uma mudança social, espiritual, religiosa, econômica, enfim, de todos os sentidos, de forma radical. O verdadeiro profeta, no entanto, é aquele que preserva a tradição autêntica do seu povo. Outra coisa que a apostila vai trazer para a gente é justamente isso. O profeta, ele não apenas ele vai buscar uma mudança radical, mas não é uma mudança radical irresponsável. É uma mudança radical pautada na tradição do povo. E a tradição do povo judeu, do povo de Israel naquele período, era as escrituras. Era aquilo que os sacerdotes, o que estava escrito na lei, e principalmente, e naqueles livros que já estavam começando a circular, os livros chamados históricos, alguns deles. Então, o que estava lá e era reconhecido como uma revelação de Deus, era isso que tinha que ser dito, era isso que tinha que ser passado para o povo. Nós tínhamos duas grandes vertentes na atividade dos profetas. Nós tínhamos
a vertente que buscava uma exigência de conversão. Então, a primeira vertente de profetas, o primeiro estilo de profeta, nós temos aqueles profetas que exigem conversão do povo. O povo precisa mudar, o povo precisa tomar jeito, o povo precisa ter uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo baseada naquilo que Deus estava trazendo para eles. Por exemplo, Jeremias é um deles. E nós temos, né, esses profetas buscam uma mudança social, do sistema, enfim, que não está servindo naquele momento para o povo. O tipo de vida que o povo está vivendo não é o tipo de vida que interessa a Deus. Nós temos também o outro tipo de profeta, que é o profeta que traz um anúncio de esperança e para encorajar ou estimular o povo. Então, assim, esse tripé, né? Um anúncio de esperança, um estímulo ou um encorajamento para o povo de Deus, né? Esse é um outro tipo de profeta, um profeta que vai buscar através da palavra revelada de Deus, palavra rema, uma nova perspectiva para que o povo não desanime, não caia, não se desvie. Então, basicamente, essa é a introdução. Vamos entrar então hoje falando dos profetas maiores, ok? Então, que são Isaías, Jeremias, o livro de Jeremias, Lamentações, Ezequiel, enigmático profeta Ezequiel e Daniel. Ok? Vamos começar por Isaías, lá na página 3. O propósito do livro é chamar a nação de Judá de volta para Deus, né? Então, o profeta que vai estar aí exercendo o seu ministério profético no Reino do Sul, lembre-se da divisão do povo de Israel em Reino do Norte, com as 10 tribos, e o Reino do Sul predominantemente com a tribo de Judá. Ele vai estar exercendo esse ministério profético ali, naquela região, e Isaías vai buscar, vai mostrar para o povo, né, que eles precisam voltar para Deus e que a revelação, ele traz também a revelação de que o Messias, ele virá. De uma forma salvífica, de uma forma transformadora. É interessante porque muitos falam que Isaías é uma espécie de mini-bíblia, né? Ele tem seus 66 capítulos, exatamente como a quantidade de livros das Escrituras, e não só isso, mas ele é quase, ele revela todos os pormenores principais da vida de Jesus, da vida do Messias. É um livro que trabalha, parece que ele está no passado, mas parece que ele está falando do tempo presente, no caso do tempo de Cristo, parece que ele está falando, vendo Jesus agindo. É um livro espetacular por isso. O autor, né, então, foi o profeta Isaías, filho de Amós, não Amós o profeta, né, um outro Amós. A data do livro, ele foi escrito de uma forma gradativa, dos capítulos 1 ao 39, foi escrito por volta de 700 a.C., e dos números de 40 a 66, por volta de 681. Então, um livro aí que demorou alguns anos para ser escrito. O panorama, ou o que está acontecendo? Isaías, ele escreve principalmente em Jerusalém, capital do Reino do Sul, capital de Judá, e o versículo-chave é: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Famosíssimo, né? É o capítulo 53, que até quando eu vou colocar aqui a questão do esboço, Halley vai trazer justamente um dos capítulos principais, o capítulo 53, talvez um dos capítulos mais amados das Escrituras. Olha o peso e a importância dessa palavra, que ele, falando do Messias, e remete-se a Jesus, ele foi ferido, moído, né, por nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas tolices, pelas nossas vontades torpes e tortas muitas vezes, né? E esse castigo que estava sobre Jesus, ele fez o quê? Nos trazer paz. E pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. Ou seja, pelo fato de ele ter vindo para essa terra, pelo fato de ele ter exercido o ministério dele aqui, pelo fato de ele ter morrido no meu lugar, eu e você somos curados. Temos a cura vinda de Deus. Amém? Então é bastante interessante essa passagem. As pessoas-chave são o próprio Isaías e seus 2 filhos, Seajazub e Mear Sala Rabás. As características particulares aqui do livro de Isaías, que podem ser ditas, é que o livro de Isaías ele contém alguns gêneros literários. Quando fala de gêneros literários, é a forma de escrever. Ele contém, por exemplo, prosa, né? Prosa, ele vai trabalhar aquilo que é material, cotidiano, sem poesia, ou seja, a coisa como aconteceu mesmo.
Se eu vou descrever uma história em prosa, eu tento escrevê-la da forma mais clara possível, da forma mais material possível. Né? Ele também tem poesia, que aí vai usar metáforas, vai usar algumas formas, estruturas linguísticas de palavras para revelar verdades mais profundas, né? Que é o típico da poesia, do poema. E também ele tem a questão da personificação, que vai trabalhar a questão de personificação quando você pega um objeto e você dá características de pessoas para ele. Não só objeto ou um ser, né? Por exemplo, Deus. Deus, ele me acolhe com suas mãos. Mas peraí, Deus é espírito, se Deus é espírito, ele não pode ter mãos, literalmente. Então, quando se fala isso, está tentando passar algo para quem está ouvindo, né? Não que Deus realmente tenha mãos. Previsões, finalmente, que aí é a parte profética mesmo, é um livro profético porque tem uma porcentagem considerável de previsões. Esboço segundo Harley, né, o livro que eu sempre cito para vocês, que é um dos livros bases, que é o Manual Bíblico Harley, eu separei alguns capítulos aqui. O capítulo 6, por exemplo, que fala da chamada de Isaías, né, ou seja, a tarefa específica de Isaías, que ele fala que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, então, e os querubins voavam. É uma visão extraordinária, é uma visão extremamente poderosa, sobrenatural, completamente sobrenatural, a visão de Isaías, e ela tem como propósito, a tarefa específica dessa visão, segundo Halley, é que ele foi chamado à primeira vista para dar ocasião ao amadurecimento final da nação. Ou seja, amadurecer a nação para compreender que o seu coração estava duro, né? E pelo fato do coração dela estar duro, ela seria destruída por conta da sua iniquidade. Okay? Outro capítulo que eu separei aqui, ele fala no capítulo 38 e 39. O capítulo 38 e 39 de Isaías vai falar da doença de Ezequias, do rei Ezequias, famosíssimo rei Ezequias, um rei bom de Judá, um homem de Deus, um homem extraordinário. E quando prestes a sua morte, Deus manda Isaías, aquela famosa passagem, né? Arruma a tua casa, para falar, arruma a tua casa, porque certamente morrerás. Então Ezequias vira para o lado, doente, adoecido, ora a Deus de forma completamente emocionada e clamando a Deus praticamente pedindo para ter mais vida, né? E Deus dá. Tanto que Isaías vai, dá o recado, você vai morrer, sai, no meio do caminho Deus fala, olha, volta lá agora e fala que ele não vai morrer, que ele vai viver. Gente, tem que ser muito de Deus, tem que ser muito direcionado para Deus. Imagina que você está num culto, Deus manda você falar, vira para aquela pessoa e fala assim, olha, essa situação X, e aí você fala detalhadamente a situação, ela não vai ter jeito, ela vai ter jeito na tua casa, viu? Vai dar tudo certo, né? Nada de ruim vai acontecer. E a pessoa começa a chorar, glorificar a Deus. Você vai sentar, quando você senta, Deus fala, agora volta lá e fala que não. Essa situação vai permanecer e ela vai ser até o final assim. Seria bem complicado, não é? Normalmente, né, nós ficaríamos ali meio que pasmos com a situação, e o que eu faço, meu Deus? Né? É Deus mesmo, não é? Isaías não teve dúvida, pelo menos o texto não transparece isso, ele volta e fala o que Deus mandou. E é isso, o profeta é exatamente isso, ele vai e fala exatamente o que Deus manda falar. Né? E depois disso, né, a Deus de Isaías, né, de Ezequias, perdão, Deus dá mais 15 anos para ele. Esses 15 anos podem ser questionados, porque não foram anos bons. A lição dessa passagem se Deus ele falou para acontecer uma coisa, você de repente pode clamar a Deus, e pela misericórdia dele, Deus ele pode refazer uma situação. Só que muito provavelmente Deus vai mostrar para você que a vontade dele é sempre a melhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? O capítulo 53 de Isaías fala do homem de dores, aí é o capítulo mais querido, né? E o servo do Senhor, é um dos mais queridos capítulos da Bíblia, vai retratar Deus como Salvador, ok? E um Salvador que padece, um Salvador que sofre pelo bem do seu povo, né? Aí o Harley vai falar que é tão vívido, é tão claro os pormenores, que quase diria que Isaías estava aos pés da cruz. É impressionante como, quando você lê os evangelhos, o final de cada evangelho, você vê os sofrimentos de Cristo. É impressionante como bate perfeitamente. Livro de Jeremias. Na página 5 nós vamos ver a questão do livro de Jeremias.
o propósito do livro de Jeremias, aí tá, o profeta chorão, tão conhecido, né, no nosso meio. O propósito de Jeremias é exortar Israel a abandonar os seus pecados e voltar-se contra Deus. É um profeta que vai pregar insistentemente para que o povo se arrependa e volte para Deus, né? O autor do livro é Jeremias mesmo, e o destinatário é novamente o Reino do Sul, Judá e sua capital, Jerusalém. A data de escrita é aproximadamente entre 627 e 586 a.C., tá? O panorama, Jeremias ministra sobre o governo dos últimos 5 reis de Judá, e esses reis foram Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Né? Esses últimos 5 reis vão ter situações variadas entre obediência e desobediência. A nação caminhava, porém, depressa para a destruição, quando foi conquistada pela Babilônia em 586 a.C. O versículo-chave de Jeremias é Jeremias 2,19, né? Fala assim, a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que maus e quão amargo é deixardes o Senhor teu Deus, e não teres o meu amor, o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Ou seja, completamente um versículo que denuncia, um versículo que acusa o mal e que fala que é terrível coisa deixar de estar debaixo do amor de Deus. Algumas pessoas-chave no livro de Jeremias são os reis de Judá, né? Os 5 que foram citados, são citados com uma certa frequência no livro, ao decorrer do livro. Baruque, que foi um personagem extremamente importante, um servente, um servo fiel de Jeremias. Ebed-Meleque, que foi um servo etíope do rei Zedequias, que foi o último rei de Judá. E quem tirou Jeremias do poço, no livro você vai ver que Jeremias vai ser jogado no poço pelas previsões, por ser considerado de certa forma negativo. Como é que pode? As pessoas não acreditavam, as pessoas não botavam fé que o que Jeremias estava falando ia acontecer. 40 anos de um ministério falando, olha, se arrependam porque a destruição virá. Destruição virá. Se arrependam que a destruição virá. Imagine anos passando e o povo ouvindo a mesma coisa, e de sacerdote a simples israelita ouvia aquilo e não acreditava. O que esse homem está falando? Ele está falando que nós, nação de Israel, povo escolhido de Deus, vai ser destruído por essas nações pagãs? De forma alguma. Não queriam ouvir o recado de Deus. E aí, né? Então ele vai falar aqui no versículo: a tua malícia, a tua maldade vai te castigar. As tuas apostasias, os teus abandonos, né, vão te repreender. Ele vai falar, né, que Deus é o Senhor dos Exércitos e é Ele que você abandonou o amor, e por isso você vai ter o que merece. Então, os reis Baruque, Ebed-Meleque, esse servo, né, etíope, ele de Zedequias, ele vai ser uma pessoa-chave. O rei Nabucodonosor, famoso rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e um pessoal chamado Recabitas, que era uma comunidade ascética de israelitas. Como assim comunidade ascéticas? Eles são primitivos de nômades não. Eles são primitivos de, vamos pensar, monges, monges. São primitivos de monges. Sabe os monges que normalmente a Igreja Católica faz uso, pessoas que abandonam uma vida mais convencional, não se casam, têm uma vida retirada, sem se envolver com as questões do dia a dia, apenas buscando ajudar as pessoas. Pois meio que os recabitas, eles também eram um povo assim, mas não era o povo que Deus tinha escolhido, porque senão Deus tinha usado os recabitas e não seus profetas outros. Alguns lugares chaves, né, Amatote, Jerusalém, Ramá e o Egito. E as características particulares de Jeremias é que esse é um livro de uma combinação de história, poesia e biografia. Também são gêneros literários, né? Então, história é um livro que tem bastante serviço, e tem os reis de Judá, né, os últimos reis de Judá, personagens historicamente comprovados já pela arqueologia, e ele combina então essa questão, né? Poesia, mais uma vez, sempre vão estar utilizando aí, muitos profetas vão utilizar metáforas, e biografia, porque trabalha com a vida desses personagens.
Okay? Sobre o esboço do livro, eu peguei 2 capítulos apenas para nós meditarmos um pouco, que é o capítulo 1, que fala da chamada de Jeremias. Jeremias ele foi chamado para uma tarefa muito difícil e ingrata, que é pregar sem que ninguém se converta. É uma situação muito complicada, né? Como Moisés também passou por um período bastante complicado ali no deserto, onde o povo toda uma geração não se arrependeu, quer dizer, exceto Josué e Caleb. A chamada soou-lhe aos ouvidos quando ele era ainda uma criança praticamente, ou muito jovem, né? Porque ele tinha apenas 20 anos de idade, acreditam os especialistas. Então tudo isso faz com que o capítulo 1 seja muito especial. O capítulo 9 também é muito interessante, porque o capítulo 9 vai trabalhar a ideia do profeta chorão mesmo, que é o profeta de coração despedaçado. É um profeta que tem a sensibilidade, ele está chorando porque ele está sendo sentimentos de Deus. Okay? Jeremias ele é um homem de dores, no meio de um povo entregue a tudo que era vil, que era ruim, que era muitas vezes amaldiçoado, que era idolatria tomando conta de Judá, assim como tinha tomado conta de Israel, das tribos de Israel. Chorando dia e noite, ele pensava nessa tremenda retribuição ou atribuição que Deus havia lhe dado e aquilo que estava prestes a vir contra o povo dele, que não se arrependia de forma alguma, né? Bem, vamos agora mudar para o livro de Lamentações, que também foi escrito por Jeremias. Na página 7 vai falar isso da apostila. Qual é o propósito do livro de Lamentações? Ensinar que Deus sofre quando seu povo sofre. Deus sofre quando seu povo sofre. Esse vai ser o ponto teológico que eu vou comentar no final da aula. Um Deus que sofre. Será possível um Deus que sofre? Vamos analisar um pouco essa ideia. Mas Lamentações traz um pouco dessa ideia de Deus, um Deus não insensível às necessidades do seu povo. O autor é Jeremias e a data é logo após a queda de Jerusalém em 586 a.C., muito propício, porque foi a desgraça de Israel naquele momento. É o momento mais crítico da história de Israel até então, onde Judá, que foi um povo que, apesar das dificuldades, era um pouco melhor do que as outras tribos de Israel, nem ela, Judá, conseguiu resistir, caiu em desgraça. E ali o livro vem para mostrar o lamento desse povo numa situação dessa. O panorama, portanto, Jerusalém havia sido destruída pela Babilônia e os judeus mortos, torturados ou levados para o exílio, como alguns profetas. Daniel é um deles que vai passar todo momento de exílio, e cabe falar que nesse momento o sofrimento do povo é muito grande, porque ele vai ver o templo de Salomão sendo destruído pelos babilônios, completamente destruído, né? Ele vai ver o templo sendo, não só aquela passagem de Jesus que não sobra pedra sobre pedra, que é para o outro templo, o próximo templo que vai surgir, ela poderia muito bem, né, de forma anacrônica, claro, mas ela poderia muito bem ser dita para esse momento, porque os babilônicos não deixam pedra sobre pedra, raspam o ouro e derretem o ouro que estão espalhados pelo templo, e toda a glória do templo de Salomão ela é desvanecida. O versículo-chave de Lamentações 2:11, que fala: já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Ou seja, não sobrou ninguém que não viesse, que não sofresse, que não sentisse o peso da mão de Deus através que usava nações pagãs e inimigas para tirar Israel do seu posto de glória, né? Pessoas-chave do livro são Jeremias e o povo de Jerusalém. O lugar-chave é Jerusalém, e as características particulares é que tem 3 expressões do pensamento hebraico que se encontram em Lamentações, que são expressões muito caras, que é a própria profecia, né? Um livro profético, embora Lamentações pareça falar de poesia, mas não, uma poesia mais triste, um poema mais triste, embora possa ter uma questão poética, mas ele trabalha a questão da profecia, o ritual, né, que agora está sendo prejudicado, porque sem templo Israel não tem uma religião completa, e a sabedoria, que o povo a partir de então precisa demonstrar. Vamos para o penúltimo livro, que é o livro de Ezequiel.
Na página 7 e 9 nós vamos ver Ezequiel de forma mais resumida, que Ezequiel pertence à linhagem sacerdotal. Então ele tem descendência, né, de sacerdote, vem da linha de sacerdotes, e viveu como Jeremias no período mais tormentoso da história hebraica. Então ele é contemporâneo ali com Jeremias e vai viver nesse momento completamente difícil. O propósito do livro é anunciar julgamento de Deus sobre Israel e outras nações e profetizar salvação ao seu povo, né? Então anunciar julgamento de Deus sobre as nações e profetizar a salvação. Então aquele povo, é interessante, né? Se em Jeremias o povo ouve por muito tempo e não se converte e sofre as penas que Deus havia alertado antes, em Ezequiel Deus vai mostrar que esse povo que ele acabou utilizando, que eram inimigos de Israel, não ficarão impunes. Não ficarão impunes, porque Deus vai restaurar tudo, vai salvar o seu povo, vai voltar a fazer de Israel uma nação gloriosa, né? Livrando ela do cativeiro. Então o autor é Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote descendente de Zadok, outro importante sacerdote aí de períodos um pouco anteriores. Os destinatários são os judeus cativos da Babilônia e o povo de Deus em todos os lugares, todos aqueles que houve, né? A data é aproximadamente em 571 a.C. E bom, vamos pensar no panorama, o que está acontecendo? Ezequiel, ele era contemporâneo de Jeremias, como já falei para vocês. Porém, ele era um pouquinho mais jovem. Ezequiel então profetizou para que aqueles que estavam lá na Babilônia já, que foram levados para lá em 597 a.C., pudessem ter a oportunidade e a perspectiva, lembra aquele profeta que anuncia uma palavra de ânimo, uma palavra que vai levar a moral do povo e entender que Deus ainda é com eles? Pois é, Ezequiel é um desses. O versículo-chave está lá no capítulo 36, dos versículos 24 ao 26, que diz: Eu vos tomarei dentre as nações e vos consagrarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, vocês foram espalhados, vocês foram humilhados por outros povos, vocês foram escorraçados de sua terra, vocês foram levados a um padrão de baixeza absoluta, uma não nação, um povo sem terra, um povo que não é considerado por ninguém mais. Mas eu vou pegar esse coração de vocês que ficou duro e fez isso com vocês, eu vou transformar a vida de vocês. Olha que mensagem poderosa para todos nós, né? Imagine para o povo de Israel naquele momento. Bem, as pessoas-chave de Ezequiel, óbvio, Ezequiel, a esposa de Ezequiel também, ela tem um papel importante, uma mulher abençoada aí. Os líderes de Israel e Nabucodonosor. E os lugares chaves são Jerusalém, a Babilônia e o Egito. Ok? Quando vamos falar dos capítulos principais aqui de Ezequiel, vou pegar dois também aqui, tá bom? É o capítulo 1, que vai trabalhar aquela visão de Ezequiel, visão complicadíssima, irmãos. Eu digo que quando eu terminei de ler a Bíblia inteira pela primeira vez, eu estava vindo na sequência, eu cheguei em Ezequiel, eu li uma vez, li duas vezes e eu deixei para ler por último, para tentar entender. Depois eu li todo o restante da Bíblia e eu li ele como o último. Quando eu li a primeira vez a Bíblia, ele foi o último livro que eu terminei de ler mesmo, né? Porque eu não conseguia compreender, é um livro bastante complexo, tem passagens, tem mistérios muito complexos, muito profundos, porque trabalha visões espirituais de altíssimo nível, Ezequiel. Por exemplo, no capítulo 1, ele tem uma visão de Deus e ele fala dos seres viventes, e nós identificamos depois no capítulo 10, versículo 20, que são querubins, esses seres viventes, que é uma das categorias de anjos, ok? Das mais potentíssimas, das mais poderosas. Ele vai falar que cada um desses, né, ele vai falar nessa visão que esses querubins voavam, que suas asas estavam estendidas e tocavam os ângulos de um quadrilátero.
Cada querubim tinha 4 rostos, olha que complicado. O rosto de homem olhando para fora, do quadrilátero, era um quadrado, né? À sua direita o rosto de leão, à sua esquerda o rosto de boi. Na retaguarda tinha uma espécie de rosto de olhando de águia, né, para o centro também. E havia 4 enormes rodas, e essas rodas, eu demorei muito tempo para entender elas, móveis, ok? 4 rodas móveis, uma ao lado da outra, de cada querubim. Uma ao lado de cada querubim. Como é que funcionava isso? Essas rodas, o que é mais interessante, elas iam para todas as direções, mas elas não faziam curva. Tem 4 rodas, elas vão para todas as direções, mas elas não fazem curva. Como que isso é possível, né? Essas rodas, elas mudavam uma roda dentro da outra, então elas iam para frente, depois para o lado, depois para trás, e assim iam. E elas eram chafurdadas de olhos, observavam, né? Então, uma visão, eu citei essa passagem, e eu acho uma passagem bastante interessante para mostrar como o reino espiritual ele está além da capacidade humana pura, né? Claro que estudando, e aí nos falta tempo aqui para fazer isso, o pormenor desse capítulo você vai entender um pouco melhor dentro daquilo que Deus nos iluminou até agora para entender. Mas não é nada de muito simples entender essa passagem. E uma outra passagem que eu não posso deixar de citar é o capítulo 37 de Ezequiel, que é a visão dos ossos, do vale dos ossos secos, né? É uma predição da ressurreição nacional do Israel disperso. Visão que trabalha essa ideia da ressurreição de um povo. Essa nação que está no exílio, essa nação que está completamente destruída, ela vai ser ressuscitada. Ela vai ser uma nação importante de novo no mundo, e dela procederá a salvação de todo o mundo, né? O seu retorno à pátria, a reunificação de Judá e Israel, será um povo só, não terá mais dois reinos, e terá um novo reino que será chamado de Davi, né? Aí é claro que não é Davi que vai ressuscitar, mas ele está fazendo uma clara alusão à conversão dos judeus futuramente, que isso está por acontecer ainda, a Cristo, como Paulo vai trabalhar um pouco isso em Romanos, ok? Vamos para o último livro, que é o livro de Daniel. Fantástico livro de Daniel também. Daniel, figura contumaz, interessantíssima, figura que enche os nossos olhos, figura que nos traz vida. Na página 7 e 9 da apostila vai trabalhar também a questão de Daniel. O propósito do livro é dar um relato histórico dos judeus fiéis que viveram no cativeiro e mostrar como Deus está no controle do céu e da terra, dirigindo as forças da natureza, o destino das nações e cuidando do seu povo. Ou seja, soberania de Deus, tema que nós já tratamos aqui. Deus ele é completamente soberano, e dentro dessa soberania, Deus ele tem regido os céus e terra, e tem cuidado do seu povo, estava cuidando do seu povo, e tinha gente fiel no cativeiro. O povo foi para o cativeiro por conta da idolatria, por conta de ser desviado o coração de Deus, mas tinha gente fiel lá no cativeiro, né? O autor do livro é Daniel, e os destinatários são os outros cativeiros da Babilônia, os outros cativos, na verdade, né, da Babilônia, e o povo de Deus que está em todos os lugares. A data é aproximadamente mais ou menos em 536, segundo os historiadores aí, antes de Cristo. O panorama, Daniel serviu à corte lá na Babilônia, não só na Babilônia, ele passa, né, todo o período babilônico, e ele ainda serve no período persa, quando Judá vai ser liberta, por 70 anos. Fica 70 anos lá, e durante os reinados de Nabucodonosor, Beltesazar, Dário e finalmente Ciro, que é quando é liberto. O versículo-chave é o que está no capítulo 2, versículo 22, que diz: Ele, que é Deus, né, revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus é quem revela, Deus ele sabe de todas as coisas. A onisciência de Deus é algo poderoso, é algo verdadeiro, é algo eficaz. Deus, eu costumo usar a metáfora para nós entendermos, mas a história tem começo, meio e fim, beleza? Vamos pegar esse livro aqui, vamos dizer que esse livro é a história. Aqui
Daqui para cá é a eternidade passada, daqui para cá é a eternidade futura. Daqui para cá sempre existiu, daqui para lá sempre existirá. Isso que nós estamos vendo no livro vamos chamar de história. Então a história tem os seus períodos, ok? E se eu ou você fôssemos Deus, você, ao olhar para o livro, você consegue ver aqui? Sim, né? E aqui no final? Também. Você consegue ver os dois ao mesmo tempo? Sim. Assim é Deus. O olhar que Deus ele lança para a história, para mim e para você é muito complicado, porque nós estamos vivendo em algum momento aqui e vamos logo ir embora. Agora, Deus, ele está de fora do tempo, está de fora da história e consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. E é por isso que dizemos que ele sabe de todas as coisas. Porque ele consegue ver o passado, o presente, o futuro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. As pessoas-chave do livro de Daniel, Nabucodonosor, os famosíssimos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, Belsazar e Dário. Lugares chaves é o palácio de Nabucodonosor, se passa boa parte da história ali, a fornalha ardente, o banquete de Belsazar também é interessante, né, com a escrita na parede, né, Mene, Mene, Tekel, Parsim, está chegando o tempo, né, e ali o rei Belsazar fica em apuros, Deus escreve ali na parede, pode ter sido Deus, né, uma epifania, uma aparição de Deus, ou talvez Deus enviou um anjo, a um debate sobre isso, e também um lugar-chave é, lógico, a cova dos leões. As características particulares, as visões apocalípticas de Daniel, os capítulos 7 a 12, que permitem entrever o plano de Deus para algumas épocas, incluindo um presságio direto do Messias. E aqui, antes de terminar, vamos pensar no esboço do livro. Peguei aqui o capítulo 2, o 3 e o capítulo 6. O capítulo 2 fala do sonho, da imagem, né, que Daniel ele vai ter, né? Ele vai falar aqui no capítulo 2 o sonho que Nabucodonosor teve e Daniel vai descrever. Ele vai colocar aqui, deixa eu só pegar aqui a passagem para você, para ficar mais claro. É no capítulo 2, mas deixa eu ver aqui o versículo exato. Bem, basicamente nessa passagem, vai ficar um pouco extenso, então por conta do tempo vou apenas citar aqui para você. Basicamente ele vai ter um vislumbre de uma imagem gigante, e essa imagem ela tem metais, pedra, etc. E essa imagem ela vai demonstrar, esse sonho vai demonstrar reinos futuros, né? Os 4 impérios mundiais, basicamente daquele período, que é o Império, né, Babilônico, que é aquele que estavam passando. Depois do Império Babilônico vem o Império Persa. Depois do Império Persa vem o Império Grego. E finalmente, que já é na época do Messias, o Império Romano. Né? Da época de Daniel até a vinda de Cristo, o mundo foi governado exatamente por esses 4 impérios, mostrando a predição. É fantástico. Depois você lê com calma o capítulo para você ver. Mas o capítulo 3 também vai trazer a ideia da fornalha de fogo. E aí o Sadraque, Mesaque e Abednego você deve conhecer a passagem. Alguns que não gostam dos judeus querem colocar sempre os judeus em maus lençóis. Até porque existem judeus queridíssimos, como Daniel, e como os meninos que vão ser jogados na fornalha. E para que eles pudessem ser jogados era simples. Bastasse que as pessoas adorassem, que pedissem para o judeu adorar outro Deus ou se curvar diante de qualquer imagem, que isso não ia acontecer nunca. O judeu ia morrer, mas não ia fazer isso. Foi o que aconteceu. Uma imagem gigante, se eu não me engano, 30 metros de altura, do rei Nabucodonosor, para ser reverenciada toda vez que alguém passasse por ali em frente. E ali, naquele momento, esses meninos não se curvam diante da imagem. Todo o resto se curva. Eles não. O que acontece? São jogados numa fornalha, aquecida 7 vezes. Um negócio absurdo. E quando são jogados, um 4º homem aparece, que é também uma teofania, uma aparição de Deus, okay? Uma epifania, uma aparição milagrosa de Deus ali. E essa aparição, como eles entendem que é o anjo do Senhor, muitos creem que pode ser uma epifania, uma teofania de Jesus aí naquele momento, que salva eles de forma intacta. A fornalha de fogo, segundo a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução dos 70 sábios, escribas, judeus, que escreveram e traduziram todo o Antigo Testamento para o grego.
Essa tradução, ela fala que esse incidente ocorreu no 18º ano do reinado de Nabucodonosor, quando já fazia uns 20 anos que Daniel e seus 3 amigos estavam na Babilônia. E foi no mesmo ano que Nabucodonosor queimou Jerusalém, isto é, esse incidente aconteceu em 587 a.C. No capítulo 6, finalmente, para encerrar aqui essa parte da apostila, Daniel na cova dos leões, que é outra passagem que enche os nossos olhos e os nossos corações. Daniel foi um alto funcionário do Império Babilônico durante 70 anos, como eu já disse para vocês, e ele esteve lá, né, servindo o rei como uma espécie de político, como um líder ali, como um sábio, e agora já muito velho, ele devia ter uns 90 anos de idade, ele tem essa situação de era proibido, né, as orações, era proibido ter certos gestos, e Daniel ele continua fazendo suas orações, porque ele sabia que a profecia de Jeremias dos 70 anos havia se cumprido. Ele começa a clamar a Deus para que não tivesse empecilhos para o povo voltar para o seu lugar. Denunciam ele é preso, é condenado a ser jogado na cova dos leões, e todo mundo sabe a história. Deus põe os leões para dormir e Daniel é solto para a glória de Deus, né? Daniel, ou seja, com 90 anos de idade, já senhor de idade, ele era inflexível na sua devoção ao seu Deus. Ele permanece. Que fé, que coragem, que senhor de idade, que velhinho valoroso não foi Daniel, não é? Eu quero só citar, antes de terminar, 2 coisas. A nota arqueológica. Tem uma curiosidade muito importante do livro de Isaías. Você sabe que os livros que nós temos nas Escrituras Sagradas, né, essa tradução em português, do grego, do hebraico, das cópias dos originais. Nós não temos os originais. Por que nós não temos os originais? Por um motivo muito simples, né? Dificilmente o material hoje resistiria muito tempo em condições climáticas ruins. Imagine um material que era escrito, papiro, muitas vezes, às vezes em pedra, às vezes em madeira, de milênios atrás. É muito complicado que ele resistisse até hoje. Então nós não temos originais, nós temos cópias fidedignas, cópias fiéis dos originais. Não, né? E aí também é um tema para um outro vídeo aí falar sobre isso. Então temos cópias fidedignas desses materiais de uma forma bastante interessante, bastante fiel. E, no entanto, nós temos algumas descobertas maravilhosas. Em 1947 foi achado em Ain Fakha, cerca de 11 quilômetros ao sul de Jericó, a famosa cidade de Jericó, a 1.600 metros do Mar Morto, outro lugar importante, uns beduínos, isso aqui o Halley vai falar, né? Estou lendo a nota do Halley aqui. Uns beduínos árabes errantes que transportavam mercadorias do Vale de Jordão para Belém, procurando uma cabra perdida, a história da cabra perdida, próximo a um riacho, eles que vai acabar caindo no Mar Morto, deram com uma caverna desmoronada, em parte, na qual encontraram uma porção de jarros, de onde saíam as extremidades dos rolos dos pergaminhos. Os beduínos puxaram os rolos, levaram dali, né, os quais foram entregues ao convento ortodoxo sírio de São Marcos, da Igreja Ortodoxa Católica, né, em Jerusalém, de onde foram doados para as escolas americanas de pesquisa no Oriente. Um desses rolos foi identificado como sendo o livro de Isaías, presta atenção, escrito há 2.000 anos passados, 2.000 anos atrás. 1.000 anos mais antigo do que qualquer manuscrito conhecido de qualquer livro do Antigo Testamento hebraico. Olha só que coisa maravilhosa, né? Foi uma descoberta sensacional. Trata-se de um rolo de pergaminho de quase 8 metros de comprimento, feito de folhas de 25 centímetros por 38, costuradas com umas com as outras, no escrito hebraico antigo, com evidência de que foi feito no século II a.C. Então, assim, eles pegaram esse rolo aí e conseguiram, né, do ano 200 a.C. É muito antigo isso, gente. E durou ali, Deus preservou algo de Deus. E, finalmente, para nós terminarmos, vamos para o nosso ponto teológico da aula de hoje. E o ponto teológico da aula de hoje, eu vou pensar em Lamentações, né? Deus como sofredor. Deus como sofredor, como Lamentações parece demonstrar. E eu escrevi o seguinte: esse tema ele fala a respeito da natureza de Deus. Mais uma vez, teologia própria, né? Teologia de Deus. Ele fala da característica, do caráter de quem Deus ele é, da natureza do próprio Deus,
E como pode Deus, em toda a sua glória, sofrer? Essa é a grande pergunta, né? Isso não seria... Sofrimento não é um sinal de fraqueza? Alguém pode perguntar. Como é que pode um Deus todo-poderoso, pode fazer o que quiser, sofrer? O teólogo da história de Oxford, Alistair McGrath, que é um dos maiores do mundo atualmente, ele faz uma incrível discussão e comenta a fala de um outro teólogo do século XX, que foi Jürgen Moltmann, que escreveu um livro chamado O Deus Crucificado. Só um detalhe aqui, esse Moltmann, ele tem alguns pontos dele que nós podemos, como cristãos mais ortodoxos, né, discordar, tá? Mas estou utilizando aqui um termo que talvez possa ser interessante para a nossa reflexão, tá bom? Ele fez escreveu esse livro chamado Deus Crucificado, e o McGrath vai falar o seguinte: Moltmann argumenta que um Deus incapaz de sofrer é um Deus incompleto, e não um Deus perfeito. Moltmann, ao deixar bem claro o fato de que Deus não pode ser forçado a mudar ou a suportar o sofrimento, declara, no entanto, que Deus optou por passar pelo sofrimento. Então, Deus optando por passar pelo sofrimento. Deus, não é que Deus ele não tem escolha, segundo Moltmann, não tem como ele não sofrer. Não. Deus ele poderia não sofrer, como todo poderoso que ele é. Mas Deus opta, Deus escolheu sofrer. E ele continua: o sofrimento de Deus é consequência direta de sua decisão, nesse sentido, e de sua disposição quanto a suportar. Claro, o sofrimento vai causar algo que não é próprio da natureza de Deus, que é o sofrimento, e Deus vai suportar isso como consequência da sua decisão e da sua vontade absoluta. Aí, nas palavras do próprio Moltmann, aí o McGrath vai citar o Moltmann. O Moltmann fala: um Deus que não pode sofrer é mais pobre do que qualquer ser humano, pois um Deus que é incapaz de sofrer é um ser que não se envolve de forma relacional. O sofrimento e a injustiça não o afetam, e pelo fato dele ser tão absolutamente insensível, nada pode afetá-lo ou abalá-lo. Ele não pode chorar, pois não possui lágrimas, contudo, quem é incapaz de sofrer, também é incapaz de amar. Assim, ele é também um ser destituído de amor. Ou seja, ou Deus, por opção própria, se permitiria sofrer, segundo a tese do Moltmann, ou Deus não poderia amar. Porque sofrer faz parte, é uma parte constituinte de quem ama. Quem ama, quando acontece alguma coisa com o objeto do seu amor, ele vai estar exposto ao sofrimento. Ora, se Deus é amor, como João definiu, a única palavra que chega a definir razoavelmente Deus é amor. A única palavra que as Escrituras definem Deus é amor. E Deus, se Deus não sofre, então ele não pode, né? Se ele tem uma frieza em relação às suas criaturas, então Deus ele não ama. Né? Porque quem ama, quando vê o sofrimento, se compadece, tem compaixão. Tanto que Deus envia o seu Filho. E quando envia o seu Filho, ele, próprio Deus, encarnado, sofre fisicamente e agora também como ser humano. Ok? Bem, mas isso é para se pensar. Não estou colocando o último aqui como tese, é isso e pronto, acabou. Você concorda com isso? Se não, fica a sua reflexão. Pode colocar nos comentários a sua opinião. Deixe algumas perguntas a partir dos livros que nós temos aqui, né? Para você refletir. Vemos os livros proféticos. Primeira pergunta: o papel dos profetas do Antigo Testamento. Qual é o papel do profeta hoje? A sua opinião. Qual é o papel do profeta? Outra pergunta: dado o período profético ter sido de intenso sofrimento, podemos questionar se a religião cristã é uma religião mais de bênçãos ou mais de preço a pagar. Então, dado o período profético ter sido de imenso sofrimento, podemos questionar, agora pensando no cristianismo, se a religião cristã é uma religião mais de bênçãos ou mais de preço a pagar. Outra pergunta: Jeremias chorava pelo povo de Israel. Pelo que a igreja brasileira chora hoje? Penúltima pergunta: quais são os benefícios de se escolher obedecer a Deus? Quais são? Quando eu escolho obedecer a Deus, o que é que eu ganho com isso? Quais são os benefícios? E a última questão: o fato de Daniel ter sido um governador da Babilônia justifica biblicamente termos hoje cristãos na política? Será que isso é uma justificativa bíblica para nós termos pessoas na política hoje? O que você acha? Deixa essas questões para você meditar, responder nos comentários.
ok? Que Deus abençoe a sua vida. Na próxima aula teremos os livros proféticos parte 2, Profetas Menores, e encerraremos o Antigo Testamento para partir para o segundo momento do curso e final, que é o Novo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus em nome de Jesus. Amém?